A etapa 2, ela vai falar sobre análise da estrutura. É aqui que você vai detalhar a estrutura do produto, a estrutura do processo ou a estrutura do sistema. Isso é fundamental para que as equipes consigam desenvolver todas as etapas que virão na sequência. No caso específico de projeto, de produto, o manual recomenda a utilização de algumas ferramentas, dentre as quais o diagrama de blocos e a árvore de estrutura do produto. Nada mais são do que duas ferramentas que destrincham, detalham o produto de forma que você consiga visualizar todas as partes que compõem esse produto e as interfaces entre eles. Nesta figura que nós vemos aqui, inclusive é a mesma figura que está no manual do FEMEA, nós temos aqui um sistema de levantamento do vidro destrinchado entre várias partes da estrutura. Imagina uma árvore de produto em que ela vai sendo desdobrada. Então nós temos ali, em uma primeira etapa desse desdobramento, nós temos o motor levantador do vidro, o mecanismo levantador, o guia do vidro e assim por diante. Na sequência, em um terceiro nível, nós teríamos, por exemplo, para o motor levantamento do vidro, o sistema de comutação, o conversor eletromagnético, o conversor magnético mecânico e, em um último nível de estrutura, olhando para o exemplo do sistema de comutação, nós teríamos o porta-escovas, a escova de carvão, a unidade de controle eletrônico e, para todos os demais itens, a sua divisão. Muito bem, o manual pega então como exemplo o motor de levantamento do vidro e, na sequência, o sistema de comutação e, na sua estrutura, o porta-escovas, a escova de carvão e a unidade de controle eletrônico. Muito bem, visualiza essa estrutura e você vai ver que aqui nós temos 3 níveis. Esses níveis o manual vai chamar de, primeiro, o sistema de comutação, ele será o elemento foco. O elemento foco é uma das grandes novidades deste novo manual, é a partir dele que nós iremos analisar os modos de falha. O elemento de nível inferior, que no nosso exemplo é o porta-escovas, a escova de carvão e a unidade de controle, para este nível, que o manual vai chamar de nível inferior, nós teremos as causas para o modo ou para os modos de falha. E no elemento de nível superior, que no exemplo é o motor de levantamento do vidro, nós teremos os efeitos. Em um desenho de formulário sugerido pelo manual, nós teríamos esta configuração: elemento foco, elementos de nível inferior e elemento de nível superior. Se você olhar toda aquela estrutura, aqui nós teríamos ainda, olhando para o motor de levantamento do vidro, os elementos foco, para os quais a análise de modos de falha será realizada, e os elementos de nível inferior. Então, para cada elemento foco, os seus elementos de nível inferior, que basicamente são os componentes que fazem parte do conjunto sistema de comutação. Isso para projeto de produto. Agora, se você olhar para o processo, a ferramenta mais indicada é o fluxograma de processo. Existem outras, mas geralmente nós vamos utilizar aqui o fluxograma de processo e a árvore de estrutura, mas agora com visão para processo. Pegando o mesmo exemplo que nós temos, olhando para o fluxograma do processo do sistema de comutação, do motor de levantamento do vidro, nós temos ali no processo a linha de montagem do motor elétrico e cada uma das etapas que compõem essa linha de montagem, operação 10, operação 20, operação 30, como sendo os elementos foco. E uma outra grande novidade do manual, esta novidade que vai nos ajudar bastante. Para cada etapa de processo, agora existe a necessidade de que você identifique os elementos que compõem esta etapa. Esses elementos estão associados aos 4 ou 6 M's. O manual recomenda os 4 principais, que são mão de obra,
máquina, material. Aqui, uma observação importante: esse material é um material indireto e não a matéria-prima. Por exemplo, um óleo lubrificante, que é fundamental para a execução daquela atividade. E o meio ambiente. Mas também você poderia adicionar os dois M's que estão faltando, que é o método e a medição. Muito bem, com base nesta análise, você teria então a estrutura do processo. Elemento foco são as etapas do processo, etapa 10, etapa 20, etapa 30. Elementos de nível inferior, no caso de processo, são os 4 M's. Aqui você teria no exemplo o operador e a prensa. E o elemento de nível superior, nesse caso, seria a própria linha de montagem do motor elétrico. Então, para o elemento foco, nós faremos análise dos modos de falha. Para os elementos de trabalho baseados nos 4 M's ou nos 6 M's, nós teremos as causas para os modos de falha, e para o elemento de nível superior, neste exemplo a linha de montagem, nós teremos os efeitos do modo de falha. Elemento foco, elementos 4M, duas grandes novidades nessa nova edição do manual.